1 Coríntios 1, 28 ao 31. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Meus queridos irmãos, eu queria refletir com vocês sobre a importância de não nos gloriarmos pelas coisas que fazemos. É muito importante refletir sobre isso, tendo em vista que Deus não divide a sua glória com ninguém. E muitas vezes achamos que fazemos algo por plena habilidade e conhecimento nossos, quando na verdade é o Espírito Santo de Deus que está nos guiando àquele triunfo. Deus, quando capacita-nos para fazer a sua obra, Ele não nos capacita para que exaltemos a nós mesmos ou para nos colocar sobre um pedestal, muito pelo contrário. Quando somos habilitados pelo Senhor para fazer a sua obra, Ele nos transforma para que todos possam ver a sua glória em nós e não a nossa glória. Ainda nesse capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo deixa claro que o Senhor torna sábio aquilo que é loucura, fortalece aquilo que era fraco, torna significativo aquilo que era insignificante e desprezado. Tudo isso a fim de envergonhar aquele que se acha sábio por mérito próprio. Ou então para poder humilhar aquele que se acha forte por mérito próprio, ou ainda para humilhar aquele que se exalta. E por que Deus faz isso? Acaso o reino de Deus é uma baderna recheada de pessoas loucas e insignificantes? É claro que não. Deus usa aquilo que é rejeitado, ou aquilo que é loucura, ou aquilo que é fraco, pelo simples fato de que, quando o que é fraco se torna forte, quando o que é louco se torna sábio, ou quando o que é insignificante se torna algo significativo na vida das pessoas, a glória de Deus é revelada. A glória de Deus se revela a partir da transformação dessas pessoas. Deus usa vasos quebrados e sujos com a intenção de que todos vejam a restauração que Ele proporciona àqueles que são fiéis a seu propósito. A minha Bíblia tem um comentário que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que diz o seguinte: imagine um pote de barro que contém uma lâmpada e uma tampa. Mesmo que possa estar cheio de luz, se o pote for quebrado ou houver algumas rachaduras e fissuras, a luz brilhará por essas fendas. Do mesmo modo, Deus trabalha através das suas imperfeições. Eu achei esse comentário, essa assimilação de grande valor para a nossa reflexão. Porque a luz de Deus só vai brilhar através das fissuras daquele vaso que está quebrado. Se o vaso for perfeito, a luz de Deus que está lá dentro não vai passar, não vai brilhar. Então ninguém vai glorificar a Deus por aquela luz que está brilhando naquele que está todo rachado. Acaso se você e eu não tivéssemos defeitos, falhas e fraquezas, o nome de Deus seria glorificado através das nossas ações? Não. Se alguém que já é forte, já é sábio, já é inteligente, começar a fazer a obra de Deus, a maioria das pessoas irá dizer que essa pessoa já era habilidosa e inteligente antes mesmo de ser usada pelo Senhor. Isso não significa que pessoas inteligentes e sábias não são usadas pelo Senhor, muito pelo contrário. Elas são muito usadas. Acontece é que até essa sabedoria e conhecimento que as pessoas adquiriram antes de começar a fazer a obra do Senhor, foram adquiridos através da vontade e permissão de Deus. Vejam o exemplo de Moisés. Antes de começar a trabalhar no projeto de Deus, ele passou 40 longos anos no palácio de Faraó. Muito provavelmente, ele estudou e teve a melhor educação que o Egito poderia proporcionar. Quando foi chamado para libertar o povo hebreu do Egito, ele já possuía uma gama de conhecimento e experiências
que o tornava capaz de realizar a obra de Deus. Acaso não foi Deus quem permitiu que ele se tornasse esse homem inteligente e capaz? Claro que foi, gente. Portanto, toda sorte de conhecimentos e habilidades que possuímos são para evidenciar a glória de Deus em nossas vidas. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 3, diz o seguinte: quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, eu finalizo dizendo: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e amém.